Sejam bem-vindos aos Direitos das Crianças em 30 Minutos. Eu sou Eduarda Castro, integro a Ajuda a Ajudar, uma associação na defesa e promoção dos direitos da criança. Esta entrevista faz parte de uma série de entrevistas a personalidades relevantes na promoção e defesa dos direitos das crianças. Tem como propósito a celebração de 31 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança e 30 anos da celebração da ratificação de Portugal, ratificação da Convenção por Portugal. Tem também como propósito a sensibilização e informação de todos para os direitos da criança. Nesta entrevista contamos com a doutora Manuela Trigo Fonseca, licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, possui o curso de pós-graduação ministrado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em Direito da Comunicação, frequentou um curso de pós-graduação em Direito Médico ministrado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, concluiu o primeiro ano do curso de mestrado na vertente de Ciências Jurídicas e Criminais. Neste âmbito, apresentou 2 trabalhos jurídicos subordinados ao tema Silêncio do Arguido na cadeira de seminário de Análise Crítica da Legislação Jurídica, da Legislação em Jurisprudência, peço desculpa, e promoção e proteção de crianças na cadeira de Metodologias e Técnicas de Investigação. E escolheu para a dissertação o tema Juiz Criador ou Aplicador do Direito. Exerceu funções de advocacia e de docente. Exerceu funções no Tribunal de Família de Crianças, Tribunal de Família de Menores, que nós designamos por simpatia, porque assim gostávamos que fosse Tribunal de Família das Crianças de Lisboa, e atualmente exerce funções no Tribunal de Família e das Crianças de Loures. Loures exerceu funções no Tribunal de Família de Loures e é juíza formadora na área da família e das crianças no Tribunal onde exerce funções. Exerce funções de coordenação em estágios de psicologia numa parceria entre o Tribunal e a Faculdade de Psicologia de Lisboa. Bom dia, doutora Manuela Trigo Fonseca. Bom dia. Em nome da Ajudar, o nosso agradecimento por ter aceito este convite. Para nós e para quem nos está a assistir, é uma honra. Muito bom dia a si. Já temos comunicado, parece que até já temos aqui uma certa familiaridade das duas. Comunicado ao longo da semana. Bom dia e cumprimento todas as pessoas também que nos estão a ouvir no âmbito desta entrevista. É para mim uma grande honra ter sido convidada para integrar esta série de entrevistas, tanto mais para falar, quando me é pedido para falar, num tema que nos deve preocupar a todos, que é a defesa do direito das crianças. Efetivamente, a Convenção dos Direitos das Crianças que falou aí é um instrumento internacional muito importante e, portanto, nós já vamos falar que se repercutiu. Portanto, por enquanto, é uma honra Muito obrigada. poder participar. A honra é nossa, doutora Manuela Trigo Fonseca. Começo exatamente por isso, por lhe transmitir que a Ajuda a Ajudar e todos aqueles que assistem a esta entrevista sentem que a partilha do seu conhecimento, da sua experiência, em especial na aplicação dos direitos, dos princípios e dos valores contidos na Convenção sobre os Direitos da Criança no seu tribunal, no tribunal onde exerce a sua atividade profissional, é de crucial importância para todos nós. Tudo aquilo que vai partilhar connosco nessa entrevista, mais uma vez, o nosso obrigado. E eu começo então esta entrevista por perguntar, fazendo uma pequena introdução e esclarecendo a quem nos está a ouvir, que hoje celebramos 31 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança e também em setembro, no dia 21 de setembro precisamente passado, celebramos os 30 anos da sua ratificação por Portugal. A Convenção sobre os Direitos da Criança é um marco universal no início do novo paradigma, que a consagração e o reconhecimento da criança como um sujeito de direitos. Pode explicar-nos, doutora Manuela, explicar-nos realmente a quem nos está a ouvir, em que é que se concretiza este novo paradigma de todos nós, a partir da Convenção
sobre os direitos da criança, entendermos a criança como um sujeito de direitos. É só, como eu dizia há pouco, portanto, é um instrumento de direitos humanos que mais aceito foi na história universal. Basta dizer que foi ratificado por 196 países, portanto, incluindo Portugal. E, portanto, é uma data efetivamente muito importante, porque a Convenção tem consignados no seu âmbito princípios e direitos e valores, como referiu, que são muito importantes e que têm que ser depois concretizados pelos respectivos Estados. Muito mais e abordando concretamente a pergunta que me fez, a criança enquanto sujeito de direitos, é muito importante falarmos sobre isso, porque a criança enquanto sujeito de direitos quer dizer que a criança tem os seus próprios direitos. E os seus próprios direitos não se podem confundir com os interesses dos seus pais, porque muitas vezes é isso que acontece. Às vezes os pais estão tão centrados nos seus próprios interesses, e eu vejo isso na prática diária dos tribunais, que não olham efetivamente aos direitos das crianças. Uma criança tem direito a ser feliz, tem direito a ter uma vida saudável, tem direito a ser amada, respeitada, principalmente pelas suas figuras de referência, ou seja, no âmbito da sua família, pelos seus pais. E, portanto, muitas vezes isso não acontece, e por isso é que nós temos conhecimento de crianças maltratadas em variados contextos. Portanto, quando me fala criança enquanto sujeito de direitos, portanto, é isso mesmo, ela tem os seus próprios direitos e os pais têm que ter consciência que não têm um direito de posse sobre a criança. Portanto, e depois, mais à frente, poderemos falar num princípio muito importante da Convenção, que é o respeito pela opinião da criança, e então desenvolver até um bocadinho mais... Doutora Manuela, muito obrigada. Eu então passava realmente... Como está a própria Convenção tem os seus princípios e valores e direitos todos interligados, e nós vamos tentar que esta entrevista espelhe exatamente essa união. Então, vamos agora falar de que realmente a Convenção é composta por 54 artigos, e para a sua melhor compreensão, interpretação e aplicação como um todo unificador, como há bocadinho eu referi, ela está alicerçada em 4 princípios fundamentais que eu vou passar a citar. O princípio da não discriminação, o princípio à sobrevivência, o princípio ao desenvolvimento pleno, o princípio pelo respeito da opinião da criança e o princípio do interesse superior da criança. Posto isto, doutora Manuela, eu gostaria que partilhasse connosco a sua opinião acerca destes princípios e qual a importância que estes princípios têm na sua aplicação na vida das crianças. Bom, todos os princípios que enunciou são princípios de elevada importância. Concretizando um dos princípios, porque posso de alguma maneira dar um bocadinho, mostrar um bocadinho, ou destacando um dos princípios com o qual diariamente me confronto na minha profissão. Eu posso falar, por exemplo, no respeito pela opinião da criança. O respeito pela opinião da criança
é de elevada importância a par de todos os outros princípios, como é também o princípio do interesse superior da criança, de que tanto se fala. Mas, por exemplo, o princípio do interesse superior da criança é um conceito geral que depois temos que o ver concretizado na prática. Mas voltando com respeito da opinião da criança, portanto, os profissionais têm que, mais do que nunca, respeitar a opinião da criança, e este princípio vai logo estar interligado com o princípio, com o direito à criança, à audição da criança, a criança poder expressar-se. Então, se a criança tem o direito de se expressar, então os profissionais e os seus pais também deveriam respeitar a sua opinião. Porque a sua opinião conta, e conta muito, e tem que ser dada em processos onde se vai decidir da sua vida. Portanto, é muito importante este princípio. É muito importante este princípio na vida da criança, o que muitas vezes, e eu que, como disse, diariamente ouço crianças nos mais variados contextos, a verdade é que muitas vezes os pais estão centrados nos seus próprios interesses e não respeitam a opinião dos seus filhos. O que efetivamente não deveria acontecer. Doutora Manuela, continuando também, dando um destaque merecido ao princípio da audição da criança e ao direito dela ser ouvida em tribunal, eu gostava de lhe dar seguimento a esta entrevista e perguntar-lhe o seguinte: na sua qualidade, isto falando diretamente da sua atividade profissional, na medida do que pode falar, com certeza, na qualidade de juíza do Tribunal de Família e de Menores, qual é a sua opinião acerca das crianças serem chamadas a tribunal para exercer o direito de audição? E, em especial, qual a importância dessa audição para os processos que a doutora Manuela decide e os seus colegas terão que decidir relativamente a esses assuntos tão diretamente ligados à vida dessas mesmas crianças? É importante? Isso é prática corrente nos tribunais? É extremamente importante, é muito relevante que as crianças manifestem a sua opinião. E, portanto, para deixar aqui um bocadinho a ideia como isto acontece e como está legislado, o regime geral do processo tutelar civil... Muito obrigada por partilhar connosco, será importante, sem dúvida. Que entrou em vigor em outubro de 2015, tem artigos, principalmente os artigos 4º e o artigo 5º do regime geral, que falam especificamente o seguinte: a criança, desde que tenha capacidade para compreender dos assuntos que estão em discussão, tendo em atenção a sua idade e a sua maturidade, deverá ser sempre ouvida nos processos que lhe disserem respeito. Mas a criança, nessas condições, desde que apresente a tal maturidade, capacidade de entender e evidentemente a sua idade, pode ser ouvida em qualquer fase do processo, seja a requerimento das partes, ou seja a requerimento do pai e da mãe, seja oficiosamente, ou seja chamada pelo juiz em qualquer fase do processo, isso poderá acontecer. E, portanto, é isso que eu faço. E para termos um bocadinho a ideia, eu posso chamar a tribunal uma criança, e já chamei, que tem 6 anos de idade, e posso chamar uma criança que tem 14, 15 anos de idade.
Se eu vir que essa criança, segundo a sua idade, segundo a sua maturidade, ela tem capacidade de entender os assuntos que estão em discussão, eu chamo. E acho que é de todo relevante e importante que a criança venha e manifeste a sua opinião. Agora também depois temos de ter em atenção, e poderemos falar depois nisso mais à frente, que quando a criança se dirige a tribunal, ela não vem propriamente feliz. Ela não vem propriamente feliz. E então, segundo a minha opinião e segundo a opinião de mais profissionais, não sou eu só a única a ter esta opinião, então todos os tribunais deveriam ter espaços adequados para recebermos a criança, porque nós queremos que a criança expresse a sua opinião e queremos ouvir a criança, mas também queremos que a criança o faça com clareza, não esteja inibida, não esteja constrangida. E, portanto, um ambiente tranquilo, um ambiente que lhe seja agradável à vista é, para mim, fundamental. Doutora Manuela, isto sempre vê, porque é de tremenda importância, na minha opinião, e creio que na opinião de todos nós que trabalhamos e que intervencionamos na área da promoção e dos direitos da criança, é importante para nós sabermos se realmente nos tribunais é prática corrente esta audição, porque muitas vezes nós, quando falamos no direito à audição da criança, associamos sempre que a partir de uma X idade, e essa idade aproximadamente os meus 12, 13, 14 anos, e nunca abaixo, não é nunca é uma palavra demasiado forte, mas não é muito habitual chamar crianças mais novinhas. Qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião, doutora Manuela? Eu só posso falar por mim, não é? Com certeza. Penso que os meus colegas ouvirão as crianças e seguem, evidentemente, os ditames que estão consignados nos artigos do regime geral que eu acabei de referir. Eu falo por mim, eu já tenho ouvido crianças de 6 anos porque entendi que seria importante que aquela criança, naquele contexto, manifestasse a sua opinião, e para lhe dizer, eu já ouvi crianças em que a sentei no meu colo, para ela poder estar mais querida, para ela se sentir melhor, se sentir à vontade. E a receptividade dos pais, doutora Manuela? Nota receptividade dos pais ou alguma relutância ou estranheza? Porque muitas vezes pode ser estranheza, não é? De uma de querer ouvir o meu filho. Às vezes, isso depende do caso em concreto. Há pais que até vêm com requerimentos dizer: eu queria muito que ouvisse o meu filho ou a minha filha. Era importante que ouvisse a minha criança. Era importante que ouvisse o que é que ela tem para dizer. E há outros que dizem: não será assim tão importante ouvir a criança, mas isso para mim, enquanto profissional, não é importante, porque eu tenho que ter como objetivo a salvaguarda do superior interesse da criança. E por isso, exatamente o que a doutora Manuela falou, é que a criança como um ser autónomo, exatamente, o sujeito de direitos que não, como eu dizia logo ao início, não em função dos pais, não se confundem com os interesses dos pais. E, portanto, eu tenho que ter sempre este objetivo, e todos nós profissionais que trabalhamos nos tribunais de família das crianças, é efetivamente fundamental que tenhamos este objetivo, e temos com certeza este objetivo primordial, que é a salvaguarda do seu superior interesse, os seus próprios direitos, a defesa dos seus próprios direitos. Eu muitas vezes digo aos pais, digo ao pai: o senhor tem a sua posição, a mãe tem a sua posição,
eu estou aqui na defesa da posição da criança, portanto, na defesa e salvaguarda do seu superior interesse, na criança como sujeito de direitos. Doutora, tem sido uma entrevista extraordinária pela partilha do seu conhecimento. Agora eu vou passar para a nossa última questão e será uma questão que lhe diz muito, não é? Particularmente muito, que é, portanto, sem deixarmos também doutora Eduarda, se me der um bocadinho, e antes de passarmos à minha última questão, eu acho que ainda a propósito da salvaguarda do superior interesse da criança e da importância da criança serem ouvidas, e até cingindo-me só porque nós no Tribunal das Crianças, portanto temos no âmbito da justiça tutelar, nós temos 3 espécies de processos. Nós temos os processos de promoção e proteção, em que as crianças estão em risco, perigo. Nós temos os processos tutelares educativos, onde se pretende a educação da criança para o direito. E nós temos os processos tutelares cíveis. Dentro dos processos tutelares cíveis, e fazendo aqui um bocadinho, falando muito rapidamente sobre estes processos, nomeadamente sobre os processos de regulação das responsabilidades parentais, as crianças vêm a tribunal, quando vêm para ser ouvidas, elas vêm a tribunal nos mais variados contextos. No contexto de violência doméstica, os pais estão desavindos, a criança já presenciou agressões físicas, agressões verbais entre ambos os pais e, portanto, nós temos uma criança muitas vezes assustada, muitas vezes com medo, carregando nos ombros a preocupação, pensando ela que vai ter que decidir sobre os assuntos, ela vai ter que vai ter que tomar uma decisão, e se tomar uma decisão vem naquele dilema, mas depois eu posso ficar de mal ou com o meu pai ou com a minha mãe, porque não raras vezes, e na audição das crianças isso compreende-se, com algumas perguntas que nós fazemos às crianças, nós vemos que se aquela criança já veio instrumentalizada de casa. E, portanto, se algum dos pais, ou até mesmo ambos os pais, já falaram com ela, e muitas vezes ela própria diz que sim, que os pais falaram, e muitas vezes diz, olha, vê lá ver o que é que tu vais dizer juiz. Isso é crucial o que nos está a dizer, doutora Manuela. Sim, fundamental. Isto fundamental. Isto acontece, por isso, cada vez mais nós devemos promover a criança como sujeito de direitos, promover a cultura da criança, do direito da criança. A criança existe para além dos direitos e dos interesses dos pais. Portanto, é um ser autónomo que tem direitos enquanto criança. E, portanto... doutora Manuela, e as crianças, agora que falou, e eu achei pertinente e muito relevante este seu esclarecimento, esta sua partilha da sua experiência, e eu pergunto, estas crianças que vêm muitas vezes instrumentalizadas, outras vezes ansiosas, outras vezes tristes, como diz, agoniadas na expectativa do que é que me vai acontecer, vêm acompanhadas por algum técnico, algum profissional, alguém da área dos direitos das crianças, que os possa acompanhar nessa hora tão angustiante para elas. Fazem-se acompanhar? Fazem-se acompanhar e devem fazer-se acompanhar. Porque é fundamental que uma criança esteja acompanhada de um técnico especializado, de um psicólogo ou de uma psicóloga, que acompanhe
que a acompanhe antes, durante e o após a audição. É importante e o regime geral, portanto, o regime geral do processo tutelar cível tem artigos que impõem precisamente esse acompanhamento por técnica, porque é fundamental, porque o que a técnica vai fazer, por exemplo, antes da audição, a técnica vai preparar a criança e vai dizer-lhe que vai falar com a senhora juiz ou com o senhor juiz, que a senhora juiz lhe vai fazer perguntas sobre a sua vida, que ela vai ter que estar descontraída, porque é só uma opinião que ela vai ter que manifestar. Ela que não está preocupada, porque efetivamente vai só manifestar a sua vontade aos técnicos aos técnicos de direito, que somos nós, podem estar presentes também os senhores advogados, estou eu presente e está o senhor procurador da República, e portanto é fundamental ter esta conversa. Porque isto descontrai logo muito é determinante, não é? É determinante até na prestação voluntariosa da criança. Esta conversa para mim é determinante, portanto, em todos os processos em que haja audição das crianças, tem que estar presente uma senhora técnica. Acho até fundamental que nos tribunais das crianças possa haver gabinetes com psicólogas a exercer ali as suas funções, e penso que isso doutora Manuela, para que assim aconteça. E temos os tribunais com esses gabinetes? Não temos, mas penso que vai acontecer. E é fundamental. É muito bom. É fundamental que aconteça. Olha, o que falou há pouco, eu coordeno os estágios numa parceria do Tribunal com a Faculdade de Psicologia de Lisboa. E tenho 2 estagiárias e os meus colegas também têm essas estagiárias e é fundamental esta partilha de conhecimento e nós juízes, falo por mim própria, para mim é importantíssimo ouvir várias áreas, ouvir vários profissionais, é importante, porque eles me trazem conhecimentos que eu muito humildemente, muitas vezes eu não tenho, e portanto é ótimo, portanto eu não tenho conhecimentos de psicologia como uma psicóloga tem. Nem tem que ter, não é? Nós temos é que pensar que trabalhamos em equipa. Mas eu tenho que ter a humildade para chamar e para ter a colaboração dessa psicóloga, porque há pouco falávamos que a criança deveria estar acompanhada. Não raras vezes a senhora psicóloga pede para chamar, para chamar e para falar comigo antes da audição, e tem coisas importantíssimas a dizer-me acerca daquela criança. Portanto, toda essa partilha de conhecimento é fundamental para alcançar um objetivo que a nós profissionais nos deve ocupar a todos, que é a salvaguarda do superior interesse daquela criança que ali temos. Portanto, é fundamental. Muito interessante. E depois, fundamental também, se me permite, e aí já entramos na abordagem da questão que me ia colocar, mas é muito importante que a senhora técnica, quando fala com a criança, o faça num ambiente que seja tranquilizador. Portanto, eu não posso admitir nos meus processos, isso nunca acontece. Uma criança não pode esperar no corredor de um tribunal a ouvir conversas, a ouvir muitas vezes conversas do pai e da mãe, que não lhe interessa minimamente, e ela não está minimamente interessada, lhe fazem mal.
E, portanto, não quero... Isso é o que está a dizer, aquilo que nos está a informar, aquilo que está a partilhar connosco, é de uma tremenda importância. Essa sensibilidade. É muito importante, porque muitas vezes geram-se discussões entre os pais no corredor do tribunal. Sim, nós sabemos que isso acontece muito, não é, nós sabemos que isso acontece. Portanto, é fundamental que a criança, logo que chega a tribunal, e é isso que acontece nos meus processos, tenho a preocupação de falar com a minha funcionária e perguntar: a criança já chegou a tribunal? Se a criança já chegou a tribunal, eu pergunto: e a senhora técnica já está presente em tribunal? E, portanto, a partir daí, a criança é logo encaminhada para uma sala adequada e não vai ter mais contacto nem com o pai, nem com a mãe. Doutora Manuela, e isso não são só palavras, não é? A doutora Manuela concretizou mesmo, e estamos a ver que realmente a doutora Manuela pôs as mãos na massa, digamos assim, e criou uma iniciativa onde criou 4 salas destinadas às crianças nos 2 tribunais, de Loures e de Vila Franca de Xira. Portanto, nós já sabemos que é muito importante e qual é a importância destas salas. Agora, eu gostava que a doutora Manuela partilhasse connosco, porque é algo muito especial para si, não é? É muito especial para mim. Esta experiência foi efetivamente muito gratificante. Eu devo dizer desde já que eu tive esta iniciativa, e esta iniciativa foi partilhada com um colega que também trabalha no tribunal onde eu exerço funções, o Dr. Eduardo Paiva, que depois a pusemos em prática, porque eu devo desde já dizer que a minha ideia é o que menos interessa aqui. Portanto, nós sabemos todos que as ideias podem ser fantásticas, podem ser ótimas ideias, mas se elas não tiverem adesão na prática, se elas não forem concretizadas, elas não passam disso mesmo, de ideias. E, portanto, o que eu tive foi efetivamente uma ideia que a partilhei, mas depois tive a ajuda de variadas pessoas. É para mim tão gratificante e tocou-me tanto esta iniciativa, muito pela onda de solidariedade que se gerou à volta desta iniciativa. E depois, estas salas de que falamos são salas em que portanto, não são umas salas quaisquer, não estamos a falar de um espaço em que colocamos uns brinquedos, colocamos uma mesa, colocamos umas cadeiras e ficamos, e as crianças ficam nesses espaços para serem ouvidas ou para ficarem à espera de serem ouvidas. Não, nós falamos de espaços em que tivemos ajuda de uma decoradora, tivemos o parecer de uma psicóloga, tudo isto pro bono, e portanto cada espaço que nós estamos a ver, cada espaço das salas cumpre uma função. Portanto, falou que nós temos 4, que nós levamos a cabo a execução de uma obra de 4 salas, primeiramente 2 salas no Tribunal de Família e das Crianças de Loures. 2 salas porquê? Porque temos uma sala destinada a isso mesmo que eu há pouco lhe falava, a criança poder esperar e ser ouvida na companhia da técnica, sem ter que estar a fazê-lo num corredor do tribunal. E são salas que tanto em Loures como em Vila Franca de Xira, estas salas de espera de que falo e que eu chamo salas das brincadeiras,
mas são salas que estão adaptadas para serem utilizadas por uma criança, por exemplo, de 6 anos ou de 5 anos, e para poder estar um jovem de 14, 15, 16 anos, porque estão equipadas com LCD, estão equipadas com equipadas com DVD, onde as crianças e os jovens podem ver, por exemplo, um filme, podem estar à sua vontade, podem ler um livro, podem desenhar. Olha, estamos a ver, por exemplo, ainda agora estávamos a ver a imagem da coluna da sala das brincadeiras de Loures, que foi pintada a ardósia, uma ideia da nossa decoradora. Está a ver os desenhos que ali estão feitos. Portanto, ela era simplesmente uma coluna e, portanto, a ideia da decoradora foi: vamos pintar esta coluna ardósia para que as crianças, quando cheguem, possam expressar aqui, possam expressar-se através do desenho. E olha lá, que desenhos estão... E o que efetivamente dizem nesta simples coluna que foi pintada a ardósia. Portanto, como eu disse, isto gerou uma grande onda de solidariedade, porque, como nós sabemos, as redes sociais cada vez têm maior importância. A iniciativa foi partilhada nas redes sociais. Eu agora não quero especificamente dizer nomes, com toda a certeza que eu esquecer-me de nomes, e eu não quero esquecer de nomes, mas a onda de solidariedade foi transversal e, portanto, foi gratificante ver que muitas personalidades ligadas aos vários ramos profissionais. Nós tivemos donativos dos nossos imigrantes lá fora, para ter uma... porque nós abrimos uma conta, portanto, eu e o Dr. Eduardo, o meu colega, abrimos uma conta bancária que destinamos à recolha de donativos. E, portanto, partilhou-se a iniciativa. A iniciativa de Loures e a concretização da obra chamou a atenção da comunicação social e foi divulgada também na comunicação social. E o facto de ser divulgada na comunicação social foi mais fácil depois concretizar a obra no Tribunal de Vila Franca de Xira. Portanto, quando diz a sua iniciativa, efetivamente foi uma iniciativa minha, mas que teve a ajuda das pessoas e que só foi possível concretizar esta obra em prol do superior interesse da criança e em prol do bem-estar da criança, com a ajuda de todos os que efetivamente quiseram contribuir para a execução destes projetos. Doutora Manuela, nós ficaríamos aqui à conversa um tempo infinito, não é? Porque é um gosto e é uma honra realmente, como eu disse no início, tê-la connosco, pela sua experiência, pela forma como encara o exercício da sua profissão e por aquilo tudo que dá aos outros, em especial às crianças. Isso nota. É como disse, unicamente gosto muito da minha profissão, gosto muito das funções que exerço e, portanto, de estar a trabalhar num tribunal de família e das crianças, e todos os dias luto diariamente, porque todos os dias ouço crianças, como eu dizia, nos mais variados contextos. Eu posso dizer muito rapidamente que ainda ontem eu vi uma menina de 12 anos em contexto de violência doméstica, em que vinha muito assustada, e que uma das coisas que me disse, e isto para nós vermos o quão é importante que a criança manifeste a sua opinião perante profissionais, e os profissionais de direito tenham em atenção a sua opinião. Ela no final da audição, no final, quando acabou, disse: eu já me sinto melhor, porque eu desabafei.
eu desabafei e eu já me sinto muito melhor. E isto para mim, enquanto profissional, é muito gratificante ouvir. Portanto, eu só exerço as minhas funções. Mas todos nós agradecemos, e todos nós agradecemos, doutora Manuela, profissionais como a doutora Manuela, porque que os nossos jovens e as nossas crianças revêem em vocês um elo de segurança, de confiança. Portanto, isso é fundamental na vida das crianças. É fundamental. Doutora Manuela, o meu muito obrigada, foi uma honra tê-la connosco. Quero agradecer também ao meu colega que não tem visibilidade, digamos assim, nesta entrevista, mas que está nos bastidores, de forma a que esta entrevista também seja possível. O meu obrigada, Tito Moraes. Doutora Manuela, foi uma honra e a minha gratidão por estar connosco. Muito obrigada e bem-aja. Muito obrigada. Eu sinto-me muito grata por ter participado nesta entrevista. Um agradecimento ao seu colega efetivamente, por ter efetivamente contribuído para que a entrevista se realizasse, penso eu que em perfeitas condições. Foi uma honra, foi um gosto e desejo de um bom fim de semana. Obrigada para a doutora Manuela também, muito obrigada. Bem-aja. Obrigada.